E é isso, pessoal. Tivemos que cancelar nossa viagem para Ushuaia, lá no fim do mundo, na Argentina. E eu vou contar um pouco mais sobre isso agora nesse vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Paulo Farias. Se você chegou agora por aqui, esse canal fala sobre viagens, milhas aéreas e benefícios do seu cartão de crédito. E alguns vídeos atrás eu tinha soltado aí que a gente ia para Ushuaia, lá na Argentina, ver pela primeira vez neve. E a gente estava muito empolgado e por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para contar um pouco mais sobre o porquê que a gente não foi, o que aconteceu. E também, com certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus está preparando algo melhor e que futuramente a gente vai sim para Ushuaia, mas não agora, não é essa hora, beleza? Então fica no vídeo até o final, tá bom? Se inscreve se você ainda não é inscrito e me segue aqui no Instagram se você ainda não segue. Bom, pessoal, sem muita enrolação, vou falar um pouquinho aqui como é que foi e por que que a gente teve que cancelar essa viagem. Muito dolorido isso aí, mas eu tenho certeza que foi o melhor que aconteceu nesse momento, né? Tem que crer nisso aí, crer em Deus que foi o melhor. O que acontece é o seguinte, pessoal. Lá pro dia 10 de junho, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor muito grande. E essa dor, na verdade, eu senti uma dor muito pequena no início. E eu acabei que não fui ao médico logo, né? Isso é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Que se você sentir uma dor, galera, vá pro médico, independente de ser uma dor pequena ou ser uma dor aí maior, tá certo? E a minha dor era uma dor pequena, como eu falei, lá pro dia 10 de junho, não liguei muito. Depois começou a piorar, começou a ficar uma dor mais forte. E aí, lá no dia 13 de junho, mais ou menos, não lembro a que hora de cabeça aqui, mas foi uma quinta-feira. Eu fui ao médico, fui ao hospital, cheguei lá, tava só vermelho na minha pele, tava doendo muito. O médico não passou nenhum exame de sangue nem nada e falou assim: Ó, eu vou deixar avaliar. Avaliou e falou assim: Ó, isso aqui é besteira, é algo tranquilo, você tá com infecção, mas é algo tranquilo de tratar. Você vai para casa, vai tomar aí 7 dias de antibiótico, mas com 4 dias você já vai estar bom. Até eu falei assim, doutor, daqui a uma semana e meia, mais ou menos, uma semana e 2 dias, eu tenho uma viagem internacional, que é uma viagem longa, né? Para você que não sabe, não chegou agora aqui ou não me segue no Instagram, por exemplo, aqui, a gente ia para Ushuaia, na verdade, a gente ia para o Rio de Janeiro, né? De Fortaleza para o Rio de Janeiro e passar 2 dias lá. E lá a gente fazia algumas parcerias, algumas coisas muito legais, inclusive lá com o bondinho do Rio de Janeiro, né? Então eu estava muito empolgado por isso. De lá a gente ia pegar um voo de executiva com a Emirates, lá do Rio de Janeiro para Buenos Aires. A gente passar um dia em Buenos Aires. De lá a gente ia para Ushuaia, ia ficar 5 dias na Terra do Fim do Mundo lá, né, querendo ver a neve pela primeira vez. Depois disso a gente ia voltar para Buenos Aires, ia passar mais 7 dias em Buenos Aires e depois disso a gente ia para o Uruguai, ficar 3 dias no Uruguai e de lá a gente vir para casa, né? Ou seja, era uma viagem longa, a gente passou mais ou menos aí um ano planejando essa viagem, né? E como eu disse, infelizmente não aconteceu. São coisas que não tá ali dentro do nosso controle, né? Faltando atendimento, eu falei assim, doutor, a gente tem uma viagem internacional daqui a mais ou menos uns 10 dias, 8 dias. Tem como a gente ir? Ele falou, não se preocupe, isso aí é uma infecçãozinha tranquila, besta. Até falou assim, ó, besteirinha, isso aí é tranquilo, a gente consegue tratar só com antibióticos. Você vai pra casa, com 4 dias tomando antibióticos vai estar muito bom. E com 7 dias você toma só pra garantir. Eu falei, tá certo. Comecei a tomar esse antibiótico na quinta-feira à noite. E no sábado à noite, que era 2 dias depois, começou a piorar. Eu fiquei com uma dor muito maior do que eu estava antes. Então a infecção não estava parando, como ele falou, e estava aumentando, né? E aí eu fui no hospital novamente e foi constatado depois do exame de sangue que eu estava com infecção bacteriana severa. Para vocês terem uma noção, o meu PCR, que é um dos que você vê se você está com infecção ou não, o normal para adulto é 0,96. Acho que é miligrama, não sei, mas era 0,96 e eu tava com 19. Tipo assim, era 19 vezes a mais do que o limite permitido ali para um homem adulto, uma pessoa adulta. Então, assim, tava muito severo mesmo. E aí, na hora, o médico falou assim: Ó, vou ter que internar, você não vai sair daqui. Inclusive, eu nem fui preparado para internação nem nada, fui preparado para tomar uma injeção na veia e voltar para casa. E aí, eu fiquei internado lá no hospital por mais ou menos 11 dias, né? Então, assim, passou da data da nossa viagem, eu estava internado ainda quando a gente iria começar a viajar, então não tinha nem como eu ir. E infelizmente a gente perdeu essa viagem por conta disso. Bom, e diante de tudo isso, né, a gente conseguiu ali estornar alguns voos, né? A gente tinha 5 voos ao todo, 2 deles eu consegui estornar, que era pela Latam. A Latam foi super atenciosa e muito boa mesmo, retornou muito rápido com atestado médico e tudo mais. Outros voos a gente não conseguiu estornar, e aí eu vou entrar na justiça provavelmente. Mas o grande importante aqui, a grande coisa que importa aqui, com certeza, era a minha saúde, né? Lógico que eu fiquei muito triste, a gente ficou muito triste por essa viagem. A gente ia comemorar um ano de casamento e não aconteceu. A gente estava planejando essa viagem há praticamente um ano, mas com certeza a minha saúde era mais importante. Afinal, a gente pode viajar futuramente, né? Inclusive fazer a mesma viagem que a gente estava planejando depois, se eu tiver uma saúde melhor, né? Se eu tiver uma saúde boa, né?
E como eu falei pra vocês aí, eu tava com uma infecção bacteriana muito forte. Os médicos falaram que eu fui ali no finalmente ali, mas fui a tempo ainda, deu certo, fui tratado, tive muita medicação na veia, mas deu tudo certo, graças a Deus, e melhorei. E agora estou em casa, estou ainda tomando remédios comprimidos, mas estou muito melhor. E é isso. Basicamente isso que aconteceu, por isso que a gente não vai viajar mais para o fim do mundo. E outra coisa que poderia ver é que, tipo assim, a minha intenção era, não vou viajar agora em junho, vou me tratar aqui no hospital em julho, né, que a gente pode ir viajar, né? Só que a médica disse assim, ó, é melhor cancelar a viagem e não remarcar, porque mesmo depois de fazer o tratamento aqui no hospital e você ir para casa, você pode aí depois voltar ou não, né, essa infecção. Como é uma infecção grave, né, infecção grande, então é melhor você ficar em observação aí, você vai retornar ao hospital com alguns meses, 1 ou 2 meses, e aí sim, depois de alguns meses, você tá liberado para viajar para fora do país, para mais distante, um tempo mais distante, né? Então eu falei, melhor a gente cancelar mesmo, né? A gente tomou essa decisão juntos. Como eu disse, né? É algo que a gente ficou muito triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz e uma gratidão muito grande a Deus por ter ido ainda a tempo e não ter acontecido algo pior, né? Porque com certeza infecção bacteriana aí é forte, é algo que a gente não se brinca. Eu tava morrendo de medo lá no hospital, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente se recuperou. Bom, galera, vou ficando por aqui. Basicamente foi isso que aconteceu. Mandem energias positivas aqui nos comentários, né? A gente vai fazer muito conteúdo ainda, vai ter muitas outras viagens ainda pela frente. Eu vou fazer muito conteúdo aqui do Fortaleza e do Ceará também. Se você quer esse tipo de conteúdo aqui, já se inscreve no canal, como eu falei. Vou fazer conteúdos de milhas também, para quem quer viajar mais barato. Vou fazer conteúdos de viagem em si. Então, assim, vai ter muita coisa boa e com certeza eu vou usar meu tempo para fazer vídeos ainda que ajudem as pessoas para poder viajar mais e com certeza a gente vai viajar muito mais no futuro, né? Como eu disse, eu creio que não era para acontecer essa viagem por algum motivo específico e eu creio desde que teve um propósito para isso, né? E com certeza a gente vai fazer essa viagem futuramente. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal aí se você não for inscrito. E é isso.